Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma videoaula, bem-vindos ao canal, o canal Histórica que fala sobre tudo e mais um pouco, contextualizando fatos históricos e deixando vocês afiadíssimos aí para os vestibulares que virão. Pessoal, tema da aula de hoje, Guerra Civil Americana, como os Estados Unidos vão de fato se consolidar como país hegemônico e se tornar uma das maiores potências aí do mundo atual, né? E esse desempenho dos Estados Unidos começa na metade do século XIX, principalmente quando parte do território americano começa a se destacar na questão industrial e econômica aqui no cenário da América. Porém, num país tão grande assim também, as diferenças culturais e econômicas vão ser latentes. E aí nós vamos ver os processos e os caminhos que levaram até a eclosão de uma guerra que vai colocar em lados opostos os próprios norte-americanos. Vamos lá, pessoal. Lembrando, né, que os Estados Unidos se declaram independentes aí, da Inglaterra em 1776, mais precisamente aí em 4 de julho, né, a famosa independência das 13 colônias, né? Em 1783, a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos e vai ainda ceder a região dos Grandes Lagos, ou seja, aí sim vai haver a emancipação dos Estados Unidos como grande nação, como grande país, né? E aí, pessoal, vai ser colocado em prática, principalmente num processo de expansão das áreas de influência americana, principalmente dentro da América, né? A doutrina Monroe. A doutrina que dizia, né, América para os americanos, muito, né, para os norte-americanos, melhor dizendo, né? Então é um plano de expansão aí, a figura, né, como mostra aqui no vídeo, a figura do tio Sam, né, fazendo com que as áreas de influência dos norte-americanos, dos Estados Unidos, aumentassem cada vez mais aqui no continente americano. E aí, pessoal, dentre essas conquistas, os norte-americanos também vão expandir o seu território rumo ao oeste, né, a chamada Marcha para o Oeste. Esse processo aí vão ter vários motivos, né? Entre eles, a ampliação das fronteiras e a busca aí de terras agricultáveis, né? Busca de matéria-prima e principalmente para subsidiar e para dinamizar a expansão capitalista. Vários imigrantes europeus que acabaram indo para os Estados Unidos motivados aí pelo desejo de enriquecimento fácil, a terra de ilusões mil. Melhorias de condição de vida, busca de ouro, alguns outros, né, em busca da liberdade religiosa. Tudo isso aí vão ser elementos que vão fazer com que o território americano se estendesse rumo ao oeste e fosse levado adiante, né, num processo de opressão e principalmente de morte, de dizimação de boa parte das tribos indígenas, né, dos nativos americanos que compunham esse oeste. Né, para vocês terem ideia ali, a região de Las Vegas, né, onde hoje é uma das cidades turísticas que mais atrai por conta dos jogos, por conta dos cassinos, ela está sobre o território indígena, né? Então são territórios aí que antes pertenciam a povos indígenas. Então essa marcha para o oeste também vai marcar aí, né, um período bem sangrento dessa soberania branca sobre as populações nativas nesse processo de conquista de parte do território, incluindo ali o Novo México e vários outros territórios. Certo, pessoal? E aí essa expansão, né, vai acabar resultando, a gente vai ver depois, na aquisição de vários territórios aí por parte dos Estados Unidos, né, como a compra da Louisiana, da França, por 80 milhões de francos, a compra da Flórida, que pertencia à Espanha, a compra do Alasca. E olha que interessante, o Alasca, se a gente for ver geograficamente, é um estado que pertence aos Estados Unidos da América, mas que está territorialmente separado pelo Canadá. Então, se vocês olharem no mapa, é um estado americano, né, dividido, não é junto com o restante dos outros estados, né? A guerra contra o México, aí, o pobre do México, né, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, vão acabar aí tendo boa parte das suas terras também usurpadas pelos americanos, pelos norte-americanos, né? E os índios vão ser aí os grandes perdedores de todo esse processo de expansão, haja vista que vão ter as suas terras usurpadas, vão ter suas vidas ceifadas e vão ter aí a sua civilização praticamente dizimada, né, e suas terras conquistadas.
vocês terem uma ideia aí dos territórios aí adquiridos, né, nesse processo de expansão e as datas em que elas ocorreram, né? Do Texas ali, a região adquirida ao México em 1853, e a região aqui onde estava as antigas 13 colônias. Observe que essa parte de roxo aqui era o que foi colonização da Inglaterra. Todo o restante foi adquirido aí posteriormente nesse processo de expansão, né, para o oeste. E aí, quais as consequências dessa expansão, pessoal? Desenvolvimento econômico, né, crescimento populacional, formação de sociedades diferenciadas dentro do país, ou seja, a extensão territorial, o país ganhando proporções continentais, vai fazer com que houvesse modelos distintos de comércio e de estruturação econômica dentro desse território. No norte, né, até pelo frio, clima muito mais frio, vai se desenvolver uma burguesia muito mais ligada ao comércio, à indústria, muito mais ligada ao setor de serviços, né? Em contrapartida, o sul, mais quente, vai estar vinculado à agricultura e principalmente à agricultura de exportação, né? Os famosos latifúndios ali, produções de algodão, principalmente baseadas no sistema escravista. Então, o sul do território norte-americano baseava-se aí na mão de obra escrava, tá? E aí, pessoal, nós vamos ver a partir de 1861 até 1865 o que alguns vão chamar de Guerra Civil Americana, outros vão chamar de Guerra de Secessão, né? Então, de um lado, o norte industrializado, o norte um pouco mais modernizado, o norte já trabalhando com a questão do trabalho assalariado numa sociedade um pouco mais dinâmica, e o sul ainda preso às velhas práticas coloniais baseadas aí principalmente no latifúndio agroexportador, né? Principalmente com a produção de algodão em grandes fazendas, utilizando maciçamente a mão de obra escrava, né? Então o norte, né, dos Estados do Norte, devido à colonização e à permanência, se voltaram para a subsistência, o comércio interno e a indústria. Um fato que vai ser preponderante, que também é o clima bem mais frio, que não vai favorecer o cultivo aí de produtos tropicais, né? Então, nesse sistema, a escravidão e o monopólio vão ser deixados de lado. E também os estados do norte que vão ser responsáveis pelo processo de independência, né? Foram responsáveis pelo processo de independência junto à Inglaterra, tá? Então aí observa-se algumas figuras retratando o norte já bem desenvolvido dos Estados Unidos. Enquanto o sul, né, clima mais quente, mais ameno, vai estar voltado para a produção agrícola, tá? Principalmente voltados para o comércio externo, onde o cultivo do algodão, do trigo e até mesmo da cana-de-açúcar, né, o grande diferencial era a utilização maciça da mão de obra escrava vindos da África, tá? Então a mão de obra negra, escrava, aí era muito comum nessas localidades. E aí aqueles velhos casarões, né, que é onde morava ali geralmente a família do dono das terras, cercado aí de inúmeros escravos, né? Como vocês podem observar nessa ilustração aí, né? As casas permeadas aí de escravos, né, de origem africana. Até hoje, né, essas casas aí representam o sul do país, esse sul hegemônico, né, que vai usar muito aí da mão de obra escrava, principalmente nas lavouras de algodão. Aqui, pessoal, nesse cenário eu deixo uma dica de um filme para vocês, presente lá na Netflix. Filme bom demais, tá? Vale a pena aí ganhar algumas horinhas de conhecimento, porque cinema nunca é perda de tempo, é ganho de conhecimento. O filme se chama Django Livre, muito bom. Ele passa nesses Estados Unidos agrário ainda, voltado para a questão escravista, onde um ex-escravo ganha liberdade e ele vai em busca da esposa dele, que ainda é escrava nas lavouras de algodão. Espetacular o filme, tá? A direção do Tarantino, vale a pena assistir. Deixa a dica para vocês, Django Livre, lá na Netflix. E olha que eu não estou ganhando merchan da Netflix, hein? Se tivesse, aí nós tava perdido. E aí, pessoal,
essas tensões vão aumentar cada vez mais, né? Principalmente as elites do norte e do sul vão começar a disputar qual seria o modelo econômico adotado nesse país, né? Recém-liberto, recém-emancipado. Seria o industrial do norte ou seria o agrícola e escravista do sul? Né? Então o assunto seria levado até as eleições, que vai motivar aí também o cenário que vai se desenvolver a partir da Guerra de Secessão. Então os candidatos aí apoiados pelo Sul estavam Stephen Douglas, John Bell, né, e o John Breckinridge, né? E de outro lado, o Abraham Lincoln, que vai ser um grande defensor, aí, apoiado pelo Norte, grande defensor, principalmente de minimizar, né, e acabar com a escravidão tão logo fosse possível. E aí, né, o Norte vai acabar sendo vencedor com o Abraham Lincoln. Tá? O Abraham Lincoln é uma figura bem interessante na história dos Estados Unidos. Inclusive tem um filme também que eu deixo de dica para vocês. Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. É um filme que traz um aspecto mais lúdico, né? Mas ele traz como pano de fundo justamente a Guerra de Secessão. Então vale a pena aí vocês procurarem na internet e assistirem esse filme. Além de ser uma aventura bem bacana, ele traz como pano de fundo justamente o contexto da guerra. Em 1860, o Lincoln, então, candidato do Norte, se torna presidente, né? Imediatamente o Lincoln vai se posicionar contrário à escravidão, fato que vai desagradar primeiramente os estados do Sul. Tanto é que em 1861 vão começar aí os primeiros combates por territórios. Tá? Então, além das diferenças aí, o Lincoln ele vai ser eleito pelo Norte e vai ter essa postura anti-escravagista. Então, ele vai atentar contra os direitos ou pelo menos contra os interesses dos estados do Sul. Tá? E aí, sem mesmo esperar a posse do Lincoln, 6 estados, né, os chamados confederados, vão se levantar contra o Sul, aliás, contra o Norte, e vão iniciar a guerra. Tá? O Norte é bem mais preparado, industrializado, com as ferrovias e tudo mais, vai sair vitorioso. Tá? Uma população aí de 28 milhões de pessoas contra 9 milhões no Sul. Né? Então o Sul não vai conseguir apoio e a escravidão vai acabar sendo condenada dentro dos Estados Unidos. Então aquele ideal burguês, o ideal capitalista, vai sobrepor a sociedade agrária do Sul, né? E o escravismo vai ser abolido, embora, tá, a questão racial nos Estados Unidos estivesse longe de ser resolvida. Tá? Então não vai ser dado uma atenção à questão negra dentro dos Estados Unidos. Até a gente costuma dizer que nos Estados Unidos não houve um processo de miscigenação, de mistura, né, do branco com o negro, como houve, por exemplo, no Brasil. Lá quem é negro, quem é branco. E durante muito tempo, né, leis segregacionistas impediam que negros tivessem o mesmo direito dos brancos. Até hoje, né, nós vemos aí pelas manifestações atuais como ainda há uma divisão muito clara, uma divisão racial muito clara dentro dos Estados Unidos. Né? Vai ser criado nesse período a Ku Klux Klan, que vai ser uma organização que vai pregar a superioridade racial por parte dos brancos, e aí vai perseguir, vai atormentar, né, a vida de muitos negros dentro dos Estados Unidos, inclusive com atentados, incendiando igrejas com pessoas dentro. Vai ser bem complicado. Né? O Lincoln acaba sendo reeleito, mas ele não cumpre o segundo mandato. Afinal de contas, ele é assassinado dentro de um teatro, né, por um fanático sulista. Tá? E aí, no mapinha, a gente vê os estados da União, os estados do Sul, em azul, né, e os estados confederados, que são aqueles que vão se levantar durante a guerra. Tá? Então, o Norte, equipamentos de última geração, soldados livres, né, filosofia de libertação. De outro lado, o Sul, né, com equipamentos antigos ainda, soldados ligados ainda à escravidão, uma filosofia bem nacionalista e o apoio ainda da Inglaterra. Né, e aí, os mecanismos de guerra que foram utilizados nesse período, né, as armas, né, as vestimentas e tudo mais. Em desvantagem, né, os sulistas conseguiram algumas vitórias, mas a um custo muito alto, a um preço muito alto. Né? Então, dessa forma,
em 1865 vai ter o fim do conflito, com os estados do sul se rendendo, né, principalmente para que houvesse aí um apoio econômico à região. Em 1865, o Lincoln decreta o fim da escravidão, né, no mesmo ano em que ele é assassinado, como eu já havia adiantado para vocês. E aí, até hoje, né, novamente evidenciando, existem as divergências políticas entre os estados do norte e do sul. E aí, a forma com que os elementos desprezíveis aí da Ku Klux Klan se vestiam, né, tampando o rosto ali com essa vestimenta que era bem comum, pregando aí a supremacia branca dentro dos Estados Unidos. Então hoje, né, existe aí vários movimentos apoiados por esportistas, por atores, por celebridades norte-americanas, visando minimizar essa questão, ou pelo menos dar novos contornos, evidenciar algumas questões raciais dentro dos Estados Unidos, buscando aí igualdade diante da lei, diante da sociedade, diante da vida como um todo, né, para que todos tivessem direito e tenham a mesma dignidade, o mesmo trato pelas autoridades, não fossem perseguidos apenas pela questão racial. Então é uma questão que está intrínseca à formação dos Estados Unidos e até hoje é alvo de grandes debates. Certo, pessoas? A gente encerra por aqui. Espero vocês nos comentários, também no fórum, tá? E estou à disposição de vocês. Um abraço, até a próxima.